Meditação sobre a Europa é o material para a Conferência de Europa Meditatio Quidam, que Ortega y Gasset proferiu na Universidade Livre de Berlim em 1949. O livro tem 120 páginas e seu formato é pequeno, mas o conteúdo é profundo e abre um leque de reflexões para se pensar tanto sobre a Europa, quanto sobre as noções de civilização, nação, Estado, política, cultura, sociedade, liberdade, intelectualidade, processo histórico e análise histórica. É uma excelente porta de entrada para se estudar a Europa. A obra lança luz, inclusive, sobre o conflito na Ucrânia. Aí vão ideias importantes da obra. 1. A crise na intelectualidade e a política. Já no início, Ortega y Gasset aponta que os europeus historicamente recorrem aos intelectuais para se situar diante das mudanças históricas. No entanto, desde 1929, por diversas razões, os intelectuais calaram-se em meio às mudanças históricas profundas daquele período, deixando os europeus perdidos em seus grandes sofrimentos e tragédias. O autor também aponta o fato histórico de que, a partir de 1750, os intelectuais quiseram governar em vez de cumprir o seu papel de profetas, ou seja, aqueles que orientam os políticos. Como vingança, os intelectuais passaram a agir como intelectuais, doutrinando sobre a realidade. A inversão desse papel abriu espaço para que um barbeiro de esquina, expressão de Ortega y Gasset para se referir a Hitler, ditasse o tom de todo aquele período histórico. O autor aponta também como causa o atraso nas ciências morais. 2. Sobre o papel dos intelectuais. Para Ortega y Gasset, uma obra intelectual só é legítima se os problemas tratados por ela afetarem pessoalmente a vida do autor, sendo a capacidade de prever o futuro a verdadeira marca da inteligência. Ele também coloca que, embora as ideias influenciem o futuro distante, os intelectuais não movem a história diretamente. 3. Ponto central da obra. A obra gira em torno da definição de que a Europa é constituída pela pluralidade na homogeneidade, ou seja, os franceses, os italianos, os alemães, os espanhóis, etc., ao mesmo tempo que pertencem aos seus povos nacionais, formam uma sociedade que se chama Europa, sendo a sociedade europeia muito mais antiga que as nações singulares. A convivência funciona através de vigências, ou seja, princípios, usos e costumes, opinião pública e poder público que norteiam a vida e as relações de todos os indivíduos europeus, independentemente de serem italianos, franceses, ingleses, etc. Quando Ortega y Gasset fala de poder público, ele fala de um poder público europeu. É bom frisar isso. Ele destaca que existe tanto uma opinião pública europeia quanto um poder público europeu, independente do país de que o europeu se encontre. Ser europeu significa ser alguém que vive em duas sociedades. Por exemplo, ao mesmo tempo que um português comunga de princípios e age sob normas da sociedade portuguesa, ele vive regido também sob princípios e normas que regem toda a sociedade europeia. Para Ortega y Gasset, considerar que as nações europeias são substantivas e independentes é um engano. Conforme as próprias palavras dele, a Europa é, de fato, um enxame de muitas abelhas em um único voo. Ele cita, inclusive, Montesquieu. A Europa nada mais é do que uma nação composta por muitas. 4. Definição de Ortega y Gasset sobre a guerra civil. Para ele, o poder público é fruto da opinião pública. Os estados,
As leis e o poder de polícia são meios de ação da opinião pública, pois essas estruturas são produtos da sociedade, que é muito mais antiga que as mesmas estruturas. Ele considera um erro moderno acreditar que a sociedade é fruto das leis. É a associação que é gerada pela regulamentação, e não a sociedade, pois sociedade é convivência muito antiga, e é essa convivência que gera normas. A situação de guerra civil se dá quando a opinião pública está ausente e grupos que pensam de forma completamente diferente estão brigando entre si. 5. Sobre a comum cegueira em compreender como as realidades funcionam. Esse ponto é muito importante. Para essa forma de ignorância, ele aponta como causa a tendência de nos fecharmos nos nomes e nas ideias que formamos primariamente sobre as coisas. Um exemplo disso ocorre quando entendemos o direito apenas como um conjunto de prescrições legais e ignoramos que o direito é uma forma de olhar toda a vida humana. Por detrás da lei existem as realidades cotidianas, os princípios não escritos que norteiam toda a sociedade e a cada indivíduo. Ortega y Gasset nos lembra que a realidade é profunda e para compreender o que é sociedade, civilização, cultura, vida humana, experiência humana e todas as demais realidades tangíveis aos seres humanos, deve-se tomar cuidado para não se fechar em ideias preconcebidas. É preciso mergulhar na profundidade das coisas para conseguir colher dali a verdadeira compreensão do que elas são. 6. Sobre a história analítica. Ortega y Gasset sustenta que a história analítica deve ser cada vez mais cultivada pela intelectualidade e explica que ela se dá da seguinte maneira: os fatos são mencionados e categorizados em dois grupos: o grupo dos fatos cruciais, que são poucos, e o grupo dos fatos secundários e cotidianos, que é enorme. Após analisar ao máximo possível os fatos cruciais, eles irão clarear e darão compreensão aos fatos do dia a dia daquela época. É um meio maravilhoso de fazer história que pode servir a propósitos diferentes. Um deles é encontrar uma orientação para resolver as urgências do presente. A obra ainda conta com 3 escritos correlatos. Eu vou finalizar com uma reflexão de Ortega y Gasset sobre a liberdade. O livro ele é bem pequeno, mas o conteúdo dele você tira muitas reflexões e é aquele livro que ele mexe com aquele pensamento que você tinha antes de ler a obra. Vamos, página 109. Aqui, ó. Os atos nos quais o homem se sente mais radicalmente livre são precisamente aqueles em que, por uma decisão íntima, ele se vincula e se entrega a uma lei ou regra, a uma religião, a uma doutrina filosófica ou política, a uma disciplina moral, às exigências de uma profissão. Por outro lado, quando um homem segue um capricho, logo sente na boca um retrogosto de servidão. Então, ele escreveu isso num dos escritos correlatos. É uma obra maravilhosa. Ó, quanto conteúdo que você pode refletir. Isso aqui são ideias que eu coloquei dele. Então, eu sou afiliado à Amazon. Meu link tá na bio do perfil do Instagram.